No primeiro discurso, no comando do G20, o presidente Lula apresentou as diretrizes do mandato brasileiro. Foram abordados temas como a utilização sustentável dos recursos naturais, pautas econômicas e até a criação do Estado palestino como solução em relação ao conflito entre Israel e o Hamas. A gente chama agora a repórter André Anelli. Quais os principais destaques desse discurso de Lula à frente do G20? Boa noite para você, bem-vindo. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula voltou a defender o que ele chama de reforma da governança global com mecanismos internacionais que tenham maior representatividade geopolítica. Um dos exemplos aos quais o presidente se refere é o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que tem 5 membros fixos e com poder individual de veto. Lula, inclusive, tem atribuído a falta de mais países fixos no colegiado e o excesso de poder de veto como uma das causas para o crescimento de conflitos em todo o planeta. Lula disse que não é conveniente um mundo marcado pelo aumento de guerras, pela formação de blocos protecionistas e pela destruição ambiental. O presidente também se referiu ao caso específico do confronto entre Israel e o grupo Hamas, pedindo paz no Oriente Médio e defendendo a criação de um Estado palestino. O Brasil continuará trabalhando para um cessar-fogo permanente que permita a entrada da ajuda humanitária em Gaza e pela libertação imediata de todos os reféns pelo Hamas. É fundamental que a comunidade internacional trabalhe para a solução de 2 estados, vivendo lado a lado, em segurança e harmonia. Sem ação coletiva, essas múltiplas crises podem multiplicar-se e aprofundar-se. Apesar dessa manifestação em relação ao Oriente Médio, Lula não se pronunciou a respeito da possível guerra vizinha ao Brasil entre Venezuela e Guiana pela disputa do território Essequibo. Lula preferiu dar destaque a outros assuntos, como a proposta de instituir uma taxação internacional para financiar o desenvolvimento sustentável. Outro tema defendido pelo presidente foi uma justiça tributária mais justa dos bancos internacionais de fomento que fazem empréstimos a países em desenvolvimento. Tiago. Bom, André Anelli de Brasília, a gente continua acompanhando todas essas discussões, até daqui a pouco. Deixa eu só chamar a Dora Kramer. Ô Dora, quantas vezes você já viu o presidente Lula falando sobre esses problemas mundiais e a solução? Ou seja, os chefes de Estado dizem que tem soluções para todos os problemas, né? Pois é, essa é a pauta recorrente. Eu até acho bom que o Brasil escolha pautas e vá nelas com profundidade. Mas sabe o que tem me chamado a atenção? Até nessa sonora do presidente nem apareceu isso. É que ele faz esses pronunciamentos num tom muito crítico em relação aos outros países, né? Então, aí tem culpa por causa do meio ambiente, aí então ele coloca essa pauta, mas sempre num tom como se fosse a palmatória do mundo, né? Então eu acho que isso pode não cair muito bem, porque é sempre nesse tom de acusação, sabe? A gente pode perfeitamente defender nossas bandeiras sem fazer esse tipo de acusação aos outros países. Isso que eu tenho notado no presidente na defesa desses temas que são recorrentes. Agora, Vilela, olhando um lado positivo, é um protagonismo do Brasil nesse comando do G20, no cenário internacional também? Olha, isso que vai demonstrar é esse período que ele vai permanecer nessa presidência rotativa, nesse comando rotativo, se de fato ele vai imprimir uma marca ou vai ficar apenas fazendo discurso e, como a Dora colocou, talvez ele não esteja mais no seu melhor momento. Eu vou dizer uma coisa para você, Dora, eu pelo menos já estou feliz do presidente não estar cometendo nenhuma gafe, porque os primeiros meses dele na presidência foi uma gafe atrás da outra.